E o versículo 7: desde os dias de vossos pais vos desviaste dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, nós achamos às vezes que tornar-se para Deus é só vir à igreja, é só ter aquele santo compromisso com a oração. Quem está me escutando, diga amém. É só estarmos ocupados na casa de Deus. Tudo isso aí faz parte de um processo. Mesmo porque Jesus não só espera que você entregue o coração para Ele, porque senão Ele seria um açougueiro. Deus, Ele entra no coração, e a mudança tem que acontecer de dentro para fora. Se não estiver lá dentro alguma coisa mudada, o exterior também não vai mudar, as atitudes não vão mudar. Pastor, eu vou ter atitude agora certo? Se o coração seu não mudar, as suas atitudes também não podem mudar. Pode maquiar, mudar não muda. Primeiro começa lá dentro, no coração. Quando a gente entrega o coração para Deus e fala: meu coração é teu, Senhor, e começa a invocar o nome do Senhor. A Bíblia diz que Enos começou a invocar o nome do Senhor. Enoque começou a invocar o nome do Senhor, e ele invocou de uma forma tão profunda que a Bíblia diz que Enoque andou com Deus e não se viu mais, porque Deus para si o tomou. Depois aparece Judas falando sobre ele. Destes também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, porque tem o Enoque, filho de Caim também, e esse não era crente. O Enoque, o sétimo de Adão. Eis que o Senhor é vindo nas nuvens com milhares de seus santos. Enoque teve uma comunhão tão grande com Deus, irmãos, que ele visualizou a volta, a segunda volta de Jesus com a igreja. Eis que é vindo o Senhor nas nuvens com os seus santos, com milhares de seus santos. Se fosse anjo, ele falava anjo. Quando ele fala santos, a Bíblia diz que somos nós, a igreja do Senhor. Então, relacionar-se com Deus, voltar-se para Deus, não é só um monte de coisa que a gente faz. Eu preciso voltar-me na oração, eu preciso me voltar na palavra, nas minhas atitudes, na minha maneira de falar, na minha maneira de proceder. Eu tenho que me voltando para Deus a cada dia e permitir que o Espírito Santo efetue mudanças na minha vida mediante a palavra de Deus. Eu vou mudando. Mas nós temos que também voltar-se para Deus, irmãos, na cooperação financeira. Sabia disso? Porque se você for abençoado na sua saúde, for abençoado na sua vida espiritual, cheio do Espírito Santo, lhe faltar recurso financeiro, você vai viver atribulado, sim ou não? Não estou dizendo de falta de emprego, estou dizendo que o devorador, irmãos, ele faz uma pessoa sofrer muito, tendo muito dinheiro. E há pessoas que têm pouco e vivem bem, vivem abençoado. Eu sou uma dessas, vivo muito bem com pouco, irmãos, não me falta nada, e parece que Deus multiplica alguma coisa na minha casa lá. Deus fala com eles: voltai-vos para mim. Você fala: mas o que, Senhor? Nós estamos indo na igreja, estamos cooperando, estamos cantando, estamos orando, estamos adorando, estamos pregando, estamos buscando a tua face, não faltamos cultos, estamos assíduos do que nós temos que voltar para ti. Deus fala: nos dízimos, nas ofertas, para que a nossa vida, irmão, seja completa. Amém? Aí o profeta, sendo usado por Deus, ele diz assim: roubará o homem de Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados. Não é Deus que amaldiçoa, viu? A proteção de Deus sai da vida de quem não tem esse compromisso com Ele. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, diz o Senhor, e depois fazei prova de mim, se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que dela vos venha a maior abastança. Agora,
dizimar, ofertar também não é berganhar com Deus. Não é, eu vou dar porque não faça isso. A nossa oferta, a mesma motivação que nós ofertamos e dizimamos, ou seja, temos que fazer isso com propósito, com amor, né? Então, quando fazemos isso consciente, irmãos, eu estou entregando para Deus aquilo que vai glorificar o seu nome. Amém? Eu até fiz uma anotação de uma frase muito interessante do pastor Billy Graham, que ele escreveu na mensagem dele. Eu anotei e eu achei profundo o que ele escreveu acerca disso. Eu anotei aqui. Ele diz assim: a forma e o propósito como trazemos a oferta é tão importante como a oferta. Já viu alguém dizer assim: não importa quanto você dá, importante dar de coração. Daí pega um cento, não importa, um cento para Jesus. Você acha que vale, irmãos? Hã? Você acha que trazer um cento na casa de Deus está adorando a Deus, irmãos? Sendo que oferta, irmãos, é sacrifício. Existem 5 tipos de sacrifício que a Bíblia fala. Diga comigo: oferta do sacrifício. Depois tem, depois da oferta do sacrifício, as ofertas dos manjares. Diga lá: sacrifícios pacíficos, sacrifícios pelo pecado e ofertas pela culpa. Primeiro de tudo, irmãos, no Antigo Testamento era o animal imolado, porque Cristo é o primeiro de todos os sacrifícios. Por isso que Deus não aceitou a oferta de Caim, porque não tinha sangue. Ele trouxe da terra, né, os grãos. Deus não recebeu aquilo porque o sacrifício tinha que ter sangue, era um símbolo, era uma figura de Cristo. E Deus não recebe, ele fica irado com Deus. Por isso que é melhor a gente não ofertar e não dizimar, se não fizermos com propósito. Eu não vou ensinar você, não traga que você é abençoado. Não, você será abençoado se fizer com propósito, fizer com alegria, com amor. Não faça sem propósito. O pastor está falando, eu não estou pedindo, estou ensinando. Amém, irmãos? Pastor não pode ficar pedindo dinheiro para o povo, tem que ensinar o povo a ser abençoado. Se eu preciso ser abençoado na minha vida espiritual, irmãos, eu preciso também ser abençoado na minha vida financeira. O povo lá fora tem que ver ser crente, ele é abençoado. Pastor, mas eu não trabalho, é meu esposo. Então oferte seu coração, irmãos, não tem problema, porque esta igreja não trata melhor quem dizima e maltrata quem não dizima, não. Essa igreja ensina as pessoas a ser abençoadas e ir para o céu acima de tudo. Aleluia. Mas nós queremos ser abençoados, nós precisamos ser abençoados, irmãos. E o pastor tem que ensinar o povo a fazer isso também, porque se não chega no dia 15, irmãos, nós não temos o dinheiro da renda, como é que eu vou fazer? Deus todo mês faz aqui um milagre, irmãos, impressionante. Eu estava preocupado anteontem, falei: Jesus, tem misericórdia. Aí quando fui ver no saldo da conta, já está quase pagar o aluguel já, irmão. Falei: graças a Deus. Meu coração fica aflito, meu, porque eu não gosto de atrasar com o senhorio, porque todo lugar que eu passei nunca deixei problema com o senhorio, irmãos, de atraso de aluguel. E quando houve a necessidade de atrasar, eu avisei com antecipação. Ele falou assim: não tem problema, senhor Samuel. Ele é mais velho, que chama de senhor Samuel. Não tem problema, você me avisando, não há problema, tá bem? Então, irmãos, é bom a gente passarmos num lugar, deixar bons rastros, né? Porque se eu quiser voltar, se nós quisermos voltar lá para o outro salão, que eu penso que Deus não vai permitir nós voltar para lá mais, né? Que aqui está melhor. É só ligar para o Joaquim e nós estamos lá. Ele falou: não precisa nem de contrato imobiliário. Ele queria mudar, falei: o contrato é necessário, mas é porque nós temos a associação, tem as finanças e tem contabilidade. Mas o importante, irmãos, é nós sermos abençoados por Deus em todas as áreas da nossa vida, irmãos, para que a gente não sofra. Olha, por exemplo, o pastor, quando não é abençoado pelas ovelhas, no sentido de que as ovelhas não cooperam com o pastor geme, sabia disso? Ovelha que não obedece, aqui não tem isso, amém, irmãos? Com poucos falam amém. Isso não tem aqui, né? Amém? Amém, porque eu acredito que não tenha.
Tem certeza que não tem. Mas, por exemplo, a Bíblia diz assim: obedecei os vossos pastores, né? Como é que diz lá? Hebreus capítulo 17. Eu posso não lembrar o texto, mas não está escrito, irmão. Hebreus capítulo 13, olha o que diz lá. Primeiro manda você lembrar dele, né? Depois diz assim: obedecei os vossos pastores, verso 17: sujeitai-vos a ele, porque velam pelas vossas almas, como aquele que hão de dar conta por elas, para que o faça com alegria e não gemendo. Então o pastor precisa ensinar a igreja a ser abençoado, para que ele também seja abençoado junto com as ovelhas no trabalho do ministério. Eu tenho certeza, irmãos, que Deus está nos provando e nós estamos já passando do meio para o final, amém? Vocês vão ver grandes resultados aqui nesta igreja, irmãos, aleluia. Quem ficar aqui verá, aleluia, o que é que Deus vai fazer. Deus está comunicando coisas tão gloriosas no meu coração, irmãos, tão gloriosas. Nas noites estamos orando aqui na igreja, eu e a pastora. Deus está comunicando coisas gloriosas no meu coração, e eu não vou nem falar nada porque é mistério, né? É mistério, deixa acontecer, você vai ver o que vai acontecer aí, aleluia. Eu quero ver a irmã Ângela pulando no poder de Deus, aleluia. Quero ver a irmã Isabel dando uma rajada de línguas estranhas aí, e o outro está gelado lá no canto, é influenciado pelo calor do Espírito Santo e começa a falar em línguas também. O outro começa a renovar daqui, o outro começa a bater palma aqui, e o fogo começa a incendiar na congregação, irmãos, aleluia. Você crê nisso, irmão? Então começa agora, começa a glorificar aí, começa aí, diga graças a Deus, aleluia. Tem que mandar, senão não glorifica. Diga assim: obrigado, Jesus, já te agradeço, diga lá, por antecipação, aquilo que o Senhor vai fazer. Então, meus irmãos, nós precisamos ser abençoados, precisamos cooperar com a obra de Deus. Aí você responde para você: se depender de mim, esta igreja fecha ou fica aberta? Vamos ofertar com essa interrogação: se depender de mim, esta igreja fica aberta ou fica fechada? Amém? Nós vamos também, irmãos, esse mês, em nome de